É o seguinte, Pet, comecei a fazer exercício hoje. Quanto tempo demora pra eu ficar grandão, pra eu ficar bolado, pra eu ficar que nem o Arnold Schwarzenegger? Caralho, esse nome é difícil de falar. Arnold Schwarzenegger. Olá pessoas, meu nome é Peterson Oliveira, eu sou um estudante de educação física e amante do corpo humano. E esse vídeo aqui é voltado para os iniciantes da musculação que são imediatistas e querem saber quanto tempo leva pra ficar grandão. De cara eu te digo, você consegue ficar forte muito rápido, mas vai demorar um tempo pra você ficar grande. Ué, como assim, Pet? Você tá me dizendo que eu consigo ficar forte antes de ficar grande, antes de ficar musculoso? Isso acontece porque ser forte é diferente de ser musculoso. Em muitos sentidos, sim, essas duas características estão juntas, mas não são a mesma coisa. Quando a gente está falando de força, a gente está falando de uma capacidade física, assim como flexibilidade, equilíbrio, agilidade e assim por diante. Quando a gente está falando de ser musculoso, a gente está falando de estrutura, de uma coisa estética. Ou seja, força é uma aptidão, é algo que te facilita a fazer alguma outra coisa. Quando a gente fala que uma pessoa é musculosa, a gente não necessariamente está falando da capacidade física de força daquela pessoa. A gente está falando do aspecto estético e estrutural daquela pessoa. Eu sei que tá muito complicado, mas eu prometo que vai fazer sentido até o final do vídeo. Vem com o tio. Agora que a gente já sabe que força é uma capacidade física e que músculo é uma estrutura, a gente pode prosseguir. A boa notícia é que quando se trata de capacidade física, quando seu corpo não está acostumado com estímulo, quando ele nunca fez nada, qualquer impacto mínimo já é suficiente para gerar adaptação, porque seu corpo simplesmente não está acostumado a receber estresse. Qualquer coisinha é suficiente para ele sair da zona de conforto. Já as mudanças estruturais, elas levam um pouco mais de tempo, principalmente quando a gente está falando em ganhar músculo, que envolve a síntese e a agregação de proteínas no tecido muscular. Ou seja, você vai ficar forte antes de ficar musculoso. Isso acontece porque quando a gente está iniciando na musculação, a gente não consegue aproveitar todo o nosso potencial de força pré-existente. Nosso corpo não sabe como reagir a um nível de estresse que ele não está familiarizado. Ele não sabe quais músculos contrair, em qual intensidade ou em qual timing. O resultado disso é uma completa descoordenação muscular que limita muito o seu potencial de força e a sua força final. O tempo necessário para o nosso corpo aprender a reagir ao estímulo de força varia entre 2 a 3 meses. Nesse período, um iniciante pode dobrar ou até triplicar o peso que foi levantado lá no início. Quem nunca viu aquele moleque de 15 anos que começa a fazer academia, levanta 5 quilos no supino e 3 meses depois está levantando 15? Ele triplicou o peso que ele estava levantando no início. E não é porque antes não havia força. Tinha força, ela só estava sendo subutilizada, ela estava sendo limitada por processos cognitivos, motores, neurais, enfim. Esse período inicial é o que nós chamamos de janela de adaptação neural. É literalmente o período que o nosso corpo aprende a fazer força. Nosso corpo aprende a contrair os músculos de forma adequada. Só depois desse período da adaptação neural é que seu ganho de força vai ser por conta da hipertrofia, do ganho de massa muscular. E aí você vai começar a perceber os resultados estéticos olhando no espelho a partir do 3º a 4º mês de academia, mas ainda assim você não vai estar grandão. Se você estava achando que ia demorar um ano para ficar mega ultra power, me desculpa, isso não vai acontecer. Pelo menos não na velocidade que você quer, tá? Existem vários fatores externos e internos que influenciam na velocidade em que você ganha massa muscular. Fatores internos eu quero dizer principalmente genética. Fatores externos, o quão bem você está treinando, o quão bem você está descansando, o quão bem você está se alimentando. E pode ter certeza que essas coisas aqui não são brincadeiras. Às vezes, mesmo quando você não tem uma genética tão boa, se você consegue contemplar essas 3 coisinhas aqui, você vai longe. Tudo isso vai influenciar na magnitude do resultado. E é claro que a gente não pode deixar de falar de esteroides anabolizantes. Eles sim influenciam muito a velocidade com que você vai ganhar sua massa muscular. Mas eu te garanto que se você fizer uma boa dieta, uma boa alimentação e um bom descanso, você não vai precisar disso. Eu sei que falar tudo isso pode parecer um pouco desanimador, mas não é o objetivo. É só você olhar para a pessoa que hoje você acha que tem um corpo interessante e pensar que ela também teve que passar pelo mesmo processo que você. Ela não nasceu forte, ela não
simplesmente acordou forte um dia do nada. Ela foi fazendo esse processo gradual de treinar, de comer bem, de descansar, e ela foi indo até chegar onde ela está hoje. Eu tenho certeza que essa pessoa, há 5, 10 anos atrás, talvez não imaginasse que poderia ter o corpo que ela tem. Da mesma maneira como você hoje, talvez subestime as suas capacidades. Então sim, é demorado, mas da mesma maneira que você demora para conquistar esses ganhos, você também demora para perder. Eu escuto muita gente dizendo que a musculação é uma prática ingrata porque você treina por anos para ganhar alguns quilos de massa magra e aí se você ficar parado por 3 semanas você perde tudo. Isso é mentira. O que acontece na verdade é um efeito placebo, porque se você fica 2, 3 semanas sem treinar, você se acha tão fraco que você pensa que perdeu muita massa muscular. Mas eu te garanto que no máximo você está desidratando. Você não precisa de pressa, tá? Você não precisa se aventurar fazendo treinos malucos. Vai um pouquinho cada dia e aos pouquinhos você vai conseguir o que você quer, sem pausa e sem pressa. O que garante resultado não é uma alta intensidade, e sim uma frequência, é a constância. É isso que vai determinar o seu resultado. A musculação é uma prática extremamente grata. Tudo que você fizer hoje vai se acumular amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Comece. Você sempre pode se beneficiar da musculação. A hora certa é agora. Não existe nenhum outro momento que não tenha sido agora. Ok? Espero ter ajudado vocês com essas informações e nos veremos no próximo vídeo. Não esqueça de salvar essa publicação e se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, ok? Muito obrigado e até a próxima!